Muito Você vai bem. começar hoje às 7 ou você já começou? Vou começar, Guilherme. Vou começar. Ó, 27 de agosto de ou 2020, aula de redação com o terceiro ano do ensino médio do Coque Bonifácio. Aliás, Guilherme, tô falando, vou continuar ou vou começar? Pera um pouquinho só. É verdade, coerência um. É, Ah, não. Eu já comecei sim, Guilherme. O módulo de tópico frasal a gente fez semana passada. Então, ó, para você se localizar, eu estou no módulo 20. O módulo 19 nós fizemos semana passada, tá bom? Ah, nós tínhamos esquecido do Diego, gente. Olha, ele tá chegando aí, ó. Não tinha falado dele. Olha só como é que vocês são, vocês não esquecem, vocês esquecem até do amigo. E E aí, aí, Ceará? fala, Diego, tá bom? Esses caras nem lembraram de você quando eu perguntei quem tava faltando, viu? Só pra você saber que eles se consideram pra Mano, caramba. pensei que era a prova, tava esperando dar 9h10 pra entrar no site. Diego, tem que Nem estourar o lembrei. áudio. Ô, Ah, não. vocês sabem que não tem prova minha, cara? Vocês sabem, Não, né? mas nem lembrei que era você. Tá, Ah, tá. maravilha, maravilha. Você achava que você ia encontrar o Damasceno aqui. Pra você ver como isso é importante, Eduardo. Não, tá bom, vou fazer o quê? O cara não tá nem aí pra mim, né? Vou ficar, não tô nem aí pra ele também, né? Beleza. Tá bom. Ó, então, Guilherme, nós estamos no módulo 20, tá bom? Vamos lá, vou transmitir a tela aqui pra vocês pra gente já começar. Muito bem, tá aí. Muito bem. Hoje é um módulo simples. Deixa eu abrir aqui. É um módulo sobre. Aqui, ó. Eduardo, Então, você tá na 7? eu tô, velho, porque. Que eu não sabia. Uai, na semana passada a gente já tava aqui, olha aqui, ó. Eu falei pra vocês sobre tópico Não, é que frasal. eu não lembro. Você também é outro que não dá nem um pouco de importância pra mim, ó. Só se importa com o Pierre, Damasceno, com o, sei lá, Torrano, Elhão e fico de lado aí, ó. Os caras nem. Ele é baba da Josiane, Eduardo. Ah, o Gabriel é babobo da Josiane? Ele é. Você já me pagou uma Nutelinha? Ah, eu não vou pagar não. Então, ela já. Como assim pagar uma Nutelinha? Eu não sei o que é isso não, velho. Pagar uma Nutelinha. Essa é expressão para alguma coisa que eu não quero nem comentar. Não, Bom, é uma Nutelinha, uai. Vende ali na Dulcitos. tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Tem coisa que não pode falar. Tá gravando? Então tá bom. É... Vocês, então, olha aqui. Vocês estavam na semana passada no tópico frasal e agora a gente vai falar sobre coerência. Dá uma olhada aqui, ó. Só sobre coerência. Vocês vão, na verdade, revisar o conceito de coerência, porque vocês já viram isso no segundo ano. Por que eu sei disso? Primeiro, porque eu acabei de dar a aula de coesão e de coerência para o segundo ano. Bateu. Hoje vai me dar aquela sensação de que eu estou falando tudo de novo. Não tem problema, é normal. Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. Todo mundo aí se lembra qual é o conceito, não de coesão hoje, porque coesão a gente viu no caderno 6. Coerência. São dois níveis: coerência interna e coerência externa. Quem se lembra o que é? Fala pra mim. Ninguém. Ninguém. Deixa eu ver alguém que eu vou escolher. Vou escolher alguém para falar. Quero que fale o que você lembra. Pedro Bonfim. Fala para mim, Pedro. Qual a diferença entre coerência interna e externa, Pedro? Ah, o cara me largou falando sozinho. Ô, Cabeca! O que é coerência interna e externa, Pedro? Você lembra? Não vou saber, Eduardo, não sei. Antes de perguntar para Ana Laura, Coerência dentro do termo. antes de perguntar para Ana Laura, eu vou tentar perguntar para outra. Pera aí. Eu vou querer que me fale. Casdias, Casdias. Qual a diferença entre as duas? Olá, Eduardo. Ó, o Heitor chegando aí. Ah, beleza. Heitor Secati está presente também, riscando a falta dele aqui. Pronto.
Vamos lá. Fala, o Paraíba não, o Ceará. Não, Paraíba é o C, rapaz. Cabeça chata, fala aí, cabeça chata aqui. Qual a diferença? Coesão é coerência. Não, coerência interna e externa, já é só coerência. Coerência interna e externa, não faço a mínima ideia, Eduardo. Não, o cara enrola e não fala. Muito bem, agora A realidade? eu vou apelar para a Ana Laura. Ana Laura, minha secretária oficial. Ela sempre sabe. Qual a diferença, Ana Laura? Por que comigo, Eduardo? Porque eu sei que você sabe. Tá. Ó, eu não tenho certeza. Pra mim é tipo, coerência interna tem que ter. O texto tem que estar coerente. O texto em si. E coerência externa, o texto tem que estar coerente com o tema, alguma coisa assim. Quase! A primeira resposta é correta e a segunda é mais ou menos, mas não está bem por aí. Mas tudo bem, foi uma boa tentativa. Ô, gente, vamos lá. Então, já que vocês se lembram um pouco, vale mais a pena ainda falar tudo de novo. Pessoal, sabe quando a gente vai lá e fala para o fulano assim, ei, o que você está falando não tem coerência. A gente usa isso direto e olha só, grande parte das pessoas não sabe... Eu estou gravando? Estou gravando, só para garantir. A grande parte das pessoas usa essa expressão e não sabe o que significa, não sabe para quê. Hoje vocês vão entender. Finalmente, para que se usa essa história, o que você está falando não tem coerência e tudo mais. Gente, coerência tem a ver com a palavra harmonia. Se uma coisa tem coerência, ela tem harmonia, ou seja, ela fica de uma maneira ordenada e ela fica de uma maneira separada no lugar onde ela deveria. Se você não tem coerência, significa que ela está transpassada entre um limite do sim e do não, ou do pode e do não pode. Ela fica dos dois lados do muro. Sabe aquela história? Você não pode ficar dos dois lados do muro. Você tem que ficar de um lado só. Vamos pensar naquela história daqueles temas polêmicos. Vamos lá. Um tema muito polêmico que foi levantado no país essa semana foi aquela história daquela mocinha lá, aquela criança que estava grávida, porque foi abusada pelo tio, e ela estava num procedimento legal de aborto. E aí, claro, levantou-se a discussão, né? Pode ou não pode, deve ou não deve, essa vasta, demorada, recorrente discussão do o aborto deve ou não deve ser liberado, em quais casos e tudo mais. E aí, claro, a lei permite, né? No caso dela, em caso de estupro, a lei permite, e também não só, tem um agravante, né? Não é só estupro, é o caso de uma moça que na verdade não é nem uma moça ainda, uma criança ainda, que claro, obviamente não tem condições de ser mãe, nem psicológicas, nem físicas. Eu vi até um pessoal especialista falando que aquela mocinha correria até risco de vida por manter aquela gravidez, dada a idade. Então, aí, claro, olha o Ronald aí. Muito bem. Ronald presente, riscando aqui a falta do Ronald. Por enquanto ainda falta a Bárbara e o Igor Zocal, se eu não estou enganado ou se eu não esqueci de alguém. Se eu tiver esquecido, por favor, me ajude. Então, essa discussão aí do estar ou não estar a favor ou contra o aborto foi muito levantada novamente. Não vamos entrar na discussão do que vocês acham, não é isso que eu quero aqui. Cada um de vocês deve ter uma opinião, deve ser divergente aí na sala, natural, que tem gente que vai lá e diz que pode, tem gente que diz que não pode. Eu não vou entrar nisso aí. Só quero dizer que há possibilidades de ficar dos dois lados. Muito bem. Se há esta questão de dubiedade, no texto, como é que um texto seria? Como é que um texto dissertativo deve se comportar numa situação dessa? Deve se comportar de quê? Ou um ou outro. Não dá para você começar teu texto contra esse aborto e lá no fim você vai lá advogar que o aborto poderia ser uma solução para o problema. Isso é uma total falta de coerência. Você tem que fazer com que o seu texto fique num uníssono. Uníssono, ou seja, a um som só. Ou seja, uma voz. Não pode ter várias vozes perambulando sobre o seu texto. Coisa que em outros gêneros pode. Se você estiver criando um conto, uma fábula, um romance, aí você advoga, você coloca personagens discutindo, aí você pode colocar dentro do seu texto essa ambiguidade, pedir opiniões diferentes. Mas num texto dissertativo, não pode. Por quê?
porque ele é a sua voz, sem dizer eu, claro, mas é a sua voz e você não pode ficar perambulando entre lados e lados do assunto. Se qualquer assunto dúbio pode ser, você não pode simplesmente no começo do texto ser a favor de legalização de drogas e no final dizer que a polícia deve intensificar o combate aos usuários. Não pode. Isso estaria começando falando de abacaxi e terminando falando de morango. Não pode. É abacaxi do começo ao fim ou morango. É isso. Esse é o nível da coerência interna do texto. Ou seja, o texto tem que estar em harmonia. Então é por isso, quando alguém está falando alguma coisa que não faz sentido baseado no que ela mesma disse, aí você fala, o que você está falando não tem coerência. Porque vamos supor que você esteja numa discussão, a pessoa começa dizendo uma coisa e ela se contradiz. Ela comete uma contradição. Ela entra em oposição de ideias, ela mesma. Aí você pode, no meio da discussão, lá no meio do churrasco, falar, epa, você está dizendo que não tem coerência. Ou seja, não faz sentido dentro do que você falou. Claro que a gente também vai entrar nessa discussão de boteco também com a coerência externa daqui a pouquinho. Mas aí, gente, isso aí remete-se a também às questões do teu texto, nas questões formais também. Se você articula orações de maneira correta, se você coloca conjunções corretas também. Eduardo, isso era no nível da coesão. Mas se houver uma má coesão, também uma coisa está ligada à outra. O teu texto pode pecar por falta de coerência por ter uma coesão ruim. Então, aquela história das conjunções corretas, se a relação das orações é contrária, é de explicação, é de condição e tudo mais, você faz tudo errado, o teu texto também peca por coerência interna. Ou seja, uma coisa que está intimamente ligada à outra. Muito bem, esse é o primeiro nível. O segundo nível da coerência externa aí é o compromisso com uma palavra muito importante que todo texto dissertativo tem que ter. Verossimilhança. Não sei se vocês se lembram, mas no ano passado eu disse para vocês o que é isso. Quando é verossímil ou quando tem verossimilhança, significa compromisso com a realidade. Acho que foi isso que a Ana Laura quis dizer, mas ela não colocou a palavra correta só. Compromisso com a realidade significa, você quando vai construir uma argumentação num texto dissertativo, você tem obrigações. Qual é delas? Que seja um mundo crível, que seja baseado em coisas palpáveis, que sejam coisas que sejam possíveis de ser verificadas. Você não pode sair por aí criando situações hipotéticas, fantásticas e colocar num texto dissertativo. Em outros gêneros, claro. Eu quero criar uma situação fantástica, vou lá e crio um conto, crio um romance, crio uma fábula, sei lá o quê. Eu vou lá e crio uma narrativa qualquer e vou lá e encho de duendes, unicórnios, arco-íris e tudo que quiser. Ou zumbi e por aí vai. Agora, dentro do universo que compete a um texto de gênero dissertativo, isso não tem nenhuma possibilidade. Você tem um certo compromisso com a realidade. Aí você fala, Eduardo, é claro que eu não vou colocar doentes e morto-vivo na minha redação. Claro que não. Mas de uma outra maneira, você pode descumprir com o compromisso com a verossimilhança, dizendo, por exemplo, que a política é um reduto de honestidade, por exemplo. Vamos supor que você tem um parente que é político, teu pai, tua mãe é deputado, e você ouve ele dizendo isso o tempo todo para os seus eleitores, para os eleitores dele, e você vai resolver colocar isso aí. Porque a política é muito mal vista pela sociedade, porque lá ali reside a maior virtude do país. Mentira, cara, não tem virtude. A política é um reduto, infelizmente, né? É um reduto, e infelizmente, em sua maioria, de pessoas mal intencionadas. Não estou generalizando, estou colocando em sua maioria. Não estou colocando todo mundo. Tem uns 2 ou 3 ali, gato pingado, que realmente pensa no povo, que abdica dos seus direitos. A gente está vendo isso acontecer um pouquinho, vai. Estou vendo um ou outro aí que estão demonstrando, eu abro mão desse direito, abro mão daquilo. Sabe aqueles auxílio? Auxílio terno, auxílio paletó, né? Chama auxílio paletó. Auxílio combustível, auxílio moradia, eles abrem mão disso e deixa bem claro, não estou usando a minha verba de gabinete, eu não tenho 17 funcionários, eu tenho 1 e assim por diante. Esse tipo de coisa está aparecendo. Tem alguns políticos que estão usando isso aí ultimamente. Se a intenção deles... O MBL aí.
Se as intenções. Um deles é aquele Arthur Duval lá. Mas eu não sou fã da MBL, não. Mas se a intenção deles é boa ou não com isso, ou se é eleitoreira, não sabemos ainda. O tempo vai dizer. Se eles vão realmente demonstrar que a política está mudando e tudo mais. Mas a grande maioria, você sabe que usa toda a verba de gabinete e é caro e tudo mais. Mas volta ao assunto, que nosso assunto não é política. Aqui que se o cara vai lá e coloca dentro do texto dele que a política é um reduto de moralidade, é falta de coerência externa. É um reduto que deveria ter moralidade. Aí pronto, resolve, essa palavra deveria. Mas vocês estão entendendo? Agora, deixa eu mudar de assunto. Se é por um acaso a pessoa vai dizer que a educação estatal é uma instituição que trabalha exatamente em prol do povo e chega aos níveis mais altos de atendimento à sociedade. Mentira, né, cara? Você sabe, deixa eu ver aqui que no chat tem os auxílios que constituem parte de 40% do PIB do país destinados para o consumo dos governantes, ele está corroborando o que eu falei, né? Essa questão dos privilégios. Então, é mentira, cara, falar que a educação estatal, ou seja, as escolas que são por parte do governo, contribuem e repassam diretamente para a sociedade todo o investimento feito. Não repassa, não. Existe uma grande defasagem, essas instituições em si, elas estão muito aquém do que elas poderiam chegar, então, se você vai lá e diz isso e argumenta isso, você está cometendo de uma maneira leve, mas você está cometendo uma falta de coerência externa. Isso também pode ser transpassado para a conversa do bar, professor? Claro. Você está no meio do churrasco lá e alguém vai lá e diz uma informação que não existe. Diz um dado estatístico totalmente ilusório. Sei lá, deixa eu inventar um aqui. A pessoa fala assim, o cara está defendendo que as pessoas precisam, sei lá, vamos ter uma polêmica, as pessoas precisam ter arma em casa ou não tem, né? Vai ter ou não vai ter arma em casa e tudo mais. Aí, de repente, um cara que é a favor de ter arma em casa vai lá e diz que tantos por cento dos assaltos diminui, vai lá dar um número estrondoso, né? 85% dos assaltos diminui nos lugares onde tem arma em casa. Mentira. É uma falta de coerência. Aí você pode falar, fulano, o que você está falando não tem coerência. Não é assim, a realidade não é desse jeito. Os números são bem menores que esse. Ou o contrário, a pessoa vai lá e fala, sou a favor, não, sou contra, e aí você vai lá e fala que tem acidentes, que nem outro caso que foi muito discutido no país esse mês, né? Foi aquele caso daquela mocinha que morreu com um tiro na cabeça na casa da amiga. Ela não se sabe, essa história ainda está bem confusa, né? Por que será que o grande problema ali é por que a menina troca de roupa, por que eles ligam para a polícia, primeiro fala uma coisa, depois fala outra, o pai parece que falou uma coisa, então está totalmente nebulosa essa história, né? Isso aí também seria um argumento para provar que armas em casa não seria uma boa ideia, não, porque ali aquela menina perdeu a vida com isso, um tiro na cabeça. Resumindo, a coerência externa é essa história de você ter um texto que tem verossimilhança, ou seja, compromisso com o que é crível, com o que é palpável, com o que é aceitável dentro da sociedade. É claro que nenhum de vocês vai sair por aí inventando nenhuma coisa mirabulosa, mas mesmo assim tem que ter um pouco de cuidado, porque toda generalização, e isso é uma coisa que vocês cometem, não pode esquecer, quando vocês generalizam, está cometendo um problema de incoerência externa. Toda generalização é uma falta de coerência externa. Então, quando você vai lá e diz, sem querer, mas diz alguma coisa do tipo assim, vamos supor que você coloca assim, os políticos brasileiros são desonestos. Não é todo mundo, então você não pode falar os políticos são. Você tem que falar a grande maioria ou a maioria dos. Isso faz você escapar desse tipo de coisa. E vocês têm que tomar esse cuidado. Volta e meia eu vou lá e coloco, tá vendo que aqui se generalizou? Na época que a gente fazia devolutiva individual lá na escola, né? Estou sentindo falta de fazer isso. E eu espero que vocês também estejam sentindo falta de devolutivas pessoalmente, né? Tomara que a gente ainda tenha tempo para isso. Mas aí, quando você vai lá e fala, nossa, professor, nem percebi, isso acontece mesmo. Você vai lá e colocou uma frase, sem querer você generalizou, porque você não colocou aqueles modalizadores, maioria, grande parte, uma parte, esse tipo de coisa, e aí você generaliza. Isso é pecar com coerência externa, isso acaba acontecendo.
Bastante. Aqui agora só vou mostrar para vocês no livro tudo que eu falei, olha aqui. Ó, aqui é o conteúdo de coerência, liga-se com a compreensão, a possibilidade de interpretação, ou seja, com o que você acha certo e errado. Aqui ele fala assim, ó, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa ter conhecimento da língua, a questão das conjunções, e você precisa ter conhecimento de interlocutor. E aí, logo depois, ele fala sobre um pouquinho de tipos diferentes, coisas que não são tão úteis para vocês. Essa aqui é útil, ó. A coerção sintática é usar os conectivos, os pronomes corretos, quando você vai se referir a um termo já dito, colocando pronomes para não deixar ambiguidade. Agora, a coesão estilística, por exemplo, ó. A coerência estilística, ela não faz, ela não tem muito, não, até tem um pouco sim, porque o que é estilística, né? Quando você usa um registro formal ou registro informal, podem os dois coexistirem no texto? Depende. Que tipo de texto? No dissertativo, não. Se você estiver escrevendo um conto em que tem uma pessoa do campo e uma pessoa erudita conversando, pronto. É um exemplo em que o registro formal e o registro informal coexistem nas falas dos personagens. Tranquilo. Agora, no teu texto dissertativo, pode coexistir formalidade e informalidade? Não. O teu texto é de cunho estritamente formal, é língua padrão, então não vai ter problema de estilística no teu caso. Por quê? Porque tudo tem que ser formal. Se você colocar uma palavra de baixo calão ou uma expressão coloquial, você vai perder nota. Então, isso também é uma falta de coerência interna. Você não pode cometer esse erro. Outra coisa que também não vai acontecer é a pragmática. O que é coerência pragmática? É aquela regra que estipula que as pessoas devem seguir uma conversa de maneira com ordem. Por exemplo, se eu te faço uma pergunta, você faz uma resposta. E aí, vamos supor que eu te faço uma pergunta e você me diz, sei lá, se eu te perguntar, o que você vai fazer para o jantar? Você fala, são 7h40. Não faz sentido. Você não respondeu a minha pergunta como eu te perguntei, o assunto que eu quis. Isso é falta de coerência pragmática. Isso não vai acontecer no texto de vocês. Eles estão colocando aí porque você tem que saber que existem vários tipos de coerência. A pragmática é essa, é o fluxo da conversa. No texto de vocês não tem isso, por isso que eu não enfatizei tanto. Depois vocês podem verificar que ele dá até exemplos. Olha aqui, ó. Você pode me dizer onde fica a rua? Fica a rua, Alice? O ônibus está muito atrasado hoje, sabe? Não faz sentido ela dizer isso, porque a pergunta não foi essa. E o último é que ele também fala coisas que não são tão úteis para vocês. Por exemplo, o texto narrativo, ele tem que ter uma coerência de ordenação temporal, as coisas, os acontecimentos. Primeiro o que aconteceu, depois as coisas acontecendo em ordem cronológica. Numa descrição, ela tem uma coerência espacial. Você faz uma evolução do texto de acordo com o tempo. Se você vai descrever uma casa, você passa pela cozinha, depois você passa pelos quartos, passa pela garagem, sei lá por quê. Agora essa daqui sim. Essa daqui da coerência dissertativa argumentativo é a questão da ordem lógica das ideias. É o que eu falei. Você não pode começar um texto falando de abacaxi e terminar falando de morango. Ou é abacaxi do começo ao fim, ou é morango. Isso é a ordem lógica das ideias. Tudo bem? Antes de eu partir para os exercícios, eu quero que vocês me digam se vocês têm dúvida nisso. Eu tô de boa. Tranquilo. Tá bom. Muito bem, agora a gente vai fazer 2 exercícios de cada módulo. São 2 módulos que eu estou fazendo hoje, eu não sei se vocês perceberam, tá bom? Ó, só voltando para mostrar. O exercícios do módulo 20, coerência 1, exercícios do módulo 21, coerência 2. Ou seja, semana que vem tem texto. O aluno delira de emoção quando tem texto, eu sei. Então, bora lá fazer exercício. Ah, não é nesse caderno aqui, é no outro. Olha aqui. Coerência 1. Vamos fazer exercício então? E aí terminamos, tá bom? Olha aqui. Primeiro, exercício do módulo 20, coerência 1. É um texto da Lígia Fagundes Teles. Olha aqui. Encontrei Margarida descalça, regando as plantas, na cara lavada, a expressão de sempre. Um pouco mais fria, talvez. Essa roseira secou? Perguntei. Ela me olhou através do leque de água cintilante e trespassado de luz. Ainda não se pode saber.
Sua voz pareceu-me vir de muito longe. Estávamos próximas como há pouco eu estivera próxima da minha avó. Contudo, se estendêssemos os braços, não nos tocaríamos. Ele, claro, vai enfocar o exercício nesta conjunção adversativa, contudo. Essa é a clássica conjunção que o aluno desavisado coloca no começo da conclusão. Não pode. Não canso de falar, porque ainda aparece. Contudo, pode até parecer uma conjunção conclusiva, mas não é. Contudo é a mesma coisa que mas, mesma coisa que porém, mesma coisa que entretanto, todavia, em contrapartida e tudo mais. É contrário ou adversativo, como o Damasceno deve ter passado para vocês. Agora vamos lá. O exercício pede, é um exercício bem facinho, olha só o que ele pede. Exatamente. No fragmento apresentado, a conjunção coordenativa ou coordenada sindética, lembrando que sindética significa... Vocês se lembram o que é sindética? O que vai cair na prova do Damasceno hoje? Oração. Oração qual? Acho que é coordenada. Coordenada, subordinada? Então vocês têm que saber. Pergunto eu, o que é sindética e assindética? Sindética tem conjunção, né? Isso. E a sindética é por vírgula ou Isso. por outra pontuação. Não, é simplesmente a presença ou não. O síndeto, ou seja, sindético, é com a presença da conjunção. E a sindética, quando fica subentendida a conjunção. Não precisa, não está presente. É isso mesmo. Muito bem, então significa que vocês estão estudando. Vocês estão sabendo. Muito bem, boa. Vamos ver aqui a pergunta, então, olha aqui, ó. No fragmento apresentado, a conjunção coordenativa sindética, destacada por ser substituída, então sindética porque ela está presente, substituída sem que ocorra alteração. Gente, se eu acabei de falar que é uma conjunção contrária, uma conjunção adversativa, procure para mim qual que eu poderia trocar por outra que tem que ser contrária, adversativa. É o ou, é logo, é porém, é portanto ou também. Eu já vi que o Guilherme colocou letra D lá. Será que o Guilherme está correto? E o Gabriel André colocou letra C. Guilherme, acabei de falar que a galera erra de colocar onde? No começo da conclusão. Pensando que o contudo é uma conjunção de conclusão, uma conjunção conclusiva. Não é. Então eu já estou vendo que você colocou o portanto. Portanto, sim, essa é uma conjunção de conclusão. Você pode começar a sua conclusão com portanto. É o mesmo que contudo? Não, não é. Portanto, é conjunção conclusiva. Belezinha, pode colocar no começo da tua introdução. Contudo, não. Agora, a ideia do Gabriel André. Olha aqui. Ele quer que troque por porém. Correto, Gabriel. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, em contrapartida. Todas conjunções adversativas, ou seja, ideias contrárias nas orações. Perfeito. A alternativa C. Entendeu, senhor Guilherme? Cuidado com isso aí, hein? Parece mesmo uma conjunção conclusiva, mas não é. Muito bem, agora eu vou botar só para vocês verem aqui, a resposta correta é a C mesmo. Precisa de uma conjunção sintética adversativa. Ele aqui, deixa eu marcar. É isso que ele quer, adversativo. Muito bem, agora eu vou para o próximo, é aqui do lado. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que, juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles,
o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estes ideais, partilhados pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Tá aí, um texto que defende as comunidades indígenas aí. Vamos ver o que ele pede para a gente fazer. Eu abri todas as alternativas aqui sem mostrar a resposta. Aqui, pronto. Considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão na verdade, então, gente, começa a pensar. O que você quer quando você começa uma coisa dizendo na verdade? Qual que é a ideia quando você coloca aí? Quando você fala assim, velho, na verdade, o que eu queria mesmo era fazer vocês entenderem e tal coisa. Pensa nisso, agora vamos ler. O que ele queria? Expor as características comuns entre os povos indígenas do Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas do Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos. Usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil, ou apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas do Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição a visões preconcebidas. E aí, galera, para que serve o na verdade? Qual é a intenção do na verdade aqui? Será que alguém falou comigo no chat? É Gabriel Andrew. Gabriel Andrew, o que você acha que o cara está fazendo? A intenção dele é apresentar uma informação que é pouco conhecida? Exatamente, senhor Gabriel, mandou bem de novo. Então, quando você fala isso na verdade, é quando você vai colocar algum contraponto que a pessoa não está esperando. Que seja alguma coisa que seja inovadora aí no caso do assunto. Você fala assim, ó, na verdade o que a gente está tentando dizer, ou na verdade o que ele quis dizer, ou na verdade o que a gente precisa fazer, quando você vai introduzir algo novo aí. Tá? Tão se pensando em alguma coisa, você vai contrapor o que foi dito antes e falar, peraí, a tua forma de pensar não está correta, vamos pensar em outra. Na verdade, é isso. A ideia é essa, olha aí. Quando ele vai lá, e aí ele vai defender um caráter que as pessoas não são muito conhecedoras. Aí, alternativa correta, alternativa E. Esse, na verdade, serve para isso. É uma questão de mudança de postura, mudança de pensamento. Todo mundo pensa de um jeito, mas, na verdade, deveria pensar de outro. Certo? Certo? Ó, esses dois são os exercícios do módulo 20. Eu tenho mais dois. Vamos lá. E aí acabou. Espera aí um pouquinho que já estamos acabando. Aí vocês... Não sei. A prova do Damasceno ainda vai ser ou já foi? Se vocês... Ainda será. Próxima. Então tá bom. Eu vou deixar vocês um tempinho para vocês estudarem então. Olha só. Aqui. Agradeço, Eduardo. Ó. Vamos acabar. Coerência 2. Opa, peraí. Esse aqui é o certo? É, esse aqui mesmo. Ó. Uma onda mais forte pode arremessá-lo contra o rochedo. Mas, apesar de tudo, essa ideia lhe agrada. Sim, ele prefere ser lançado contra as pedras, ainda que se arrebente todo. Esforça-se na direção do lugar de onde estou, mas acha longe demais. De súbito, reflete que à sua esquerda deve haver também uma ponta de pedras. Ele vai querer se concentrar nesse verbo aqui, esse deve. Qual que é o sentido dele? Vamos lá? Ó, em qual dos fragmentos o verbo dever foi empregado com o mesmo sentido usado do trecho do conto apresentado? Vamos ler de novo. Ele fala assim, ó, de súbito, reflete que à sua esquerda deve haver também uma ponta. Sabe aquela questão de uma possibilidade, uma tentativa de adivinhar esse verbo dever no sentido de, opa, eu acho que é possível. É esse sentido aí que está sendo colocado. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui que ele está fazendo barulho. Pronto. Vamos lá.
Então, qual desses que tem essa ideia de possibilidade? A Casa Real Portuguesa, por sua vez, deve bastante dinheiro ao falecido. Pronto. Esse aqui é o dever de ter que pagar. Você está devendo dinheiro, você precisa pagar, você fez uma dívida. Não é esse. Também acho que logo você deve comprar um carro. Opa, esse aqui é obrigação. Deve comprar um carro. Aí você faz mais fácil para você. Não é o mesmo sentido. Segundo o exato conceito de von der Goltz, sei lá quem é esse cara, qualquer organização militar deve refletir alguma coisa do temperamento nacional. Também aqui está com sentido de obrigação. Não deve ser essa C, não. Ele não deve se lembrar de mim, mas sempre tive grande admiração por sua energia, sua capacidade de liderança, tá? Opa, esse aqui está mais parecido com possibilidade. É possível que ele não se lembre. Acho que essa letra D está melhor. Vamos ver a última. Meu querido, o doutor Teixeira Torres acha que a intervenção deve ser feita. Opa, mais um de obrigação. Então, eu diria que é o texto do Moacir Scliar, que é o único que mais ou menos nos dá a ideia de possibilidade. Vamos dar uma olhadinha e ver se é isso mesmo. Tá aí, ó. Ele tem esta dúvida, sugestão de dúvida. Então, ele possivelmente tem, então, a alternativa D. Tá aí. Vamos fazer o último. Opa, lugar errado. Pronto. Para quem não sabe, varejo... Ah, eu li esse texto ontem, gente. Ele dá até um pouco de nojo, velho. O texto foi tão bem escrito. Vou só mostrar para vocês, ó. Rubem Alves, tá? O cara é fera, né? Um dos maiores cronistas do mundo. Ele conseguiu passar até um certo nojo no jeito que ele fala. Eu senti. Não sei o que vocês vão sentir, mas nossa, o cara manda bem. Olha aqui. Para quem não sabe, varejeira é uma mosca caipira, parecida com as moscas urbanas, só que maior. Não querendo se ocupar com os incômodos da maternidade, ela põe seus ovos em carne viva, boi, cães, seres humanos. Assim, ela garante o alimento da larva sem ter que se preocupar. Espremer não adianta, porque o berne não é bobo. Berne é aquela meleca que fica lá dentro, a larvinha, tá? As pessoas falam, nossa, tá com berne, significa que tá com aquela larva na pele. Porque o berne não é bobo, refugia-se no fundo da carne. Vai crescendo, engordando na forma de um mini vulcão, com uma mini cratera respiradouro. Os homens do campo se valem de um artifício simples para extrair o berne. Colocam um pedaço de toucinho sobre o vulcanículo, preso com um esparadrapo. O berne fica sem ar, sufocado, trata de procurar ar para não morrer. Vai para a superfície e entra dentro do toucinho. Aí é só tirar o esparadrapo que o berne está lá. Não sei direito o que acontece se o berne se desenvolver até o fim. Acho que ele se transforma em varejeira e sai voando. Tive calafrios ao pensar nisso. O berne me fez pensar que o mundo está cheio de varejeiras que nos injetam ovos, que vão crescendo a vida afora, dando ferroadas. Muito bem. O jeito criterioso de descrição dele, que dá até nojo, né? Imagina se o cara deixar o berne ali no braço ou no perna, onde for, ele vai crescendo, daí a pouco ele vira uma mosca e sai voando. Eu não sei vocês, mas isso também me deu calafrios, porque ele também fala assim. Só que repare que o final do texto dele, ele já não é mais tão técnico. Ele esquece um pouco a questão só da biologia e vai para uma característica bem política. Eu vou ler de novo. Ó. Ah, tá. Tive calafrios ao pensar nisso. O berne me fez pensar que o mundo está cheio de varejeiras que nos injetam ovos que vão crescendo vira fora, dando ferroadas. Esse trechinho aqui é um trechinho um pouquinho mais político, filosófico do que só técnico. É o senhor Rubem Alves mais uma vez mandando bem, né? Agora vamos ver o texto. Ó. No texto da crônica apresentada, as varejeiras e os bernes são indicativos de pessoas que não cultivam a higiene, responsáveis pela existência de pessoas oportunistas,
comparados às pessoas oportunistas e aproveitadoras, considerados inofensivos para as pessoas oportunistas ou associados a pensamentos ruins introduzidos por alguém. O que vocês acham? O que o Berne e a varejeira são? Vamos ver se alguém falou algo para terminar. O Guilherme achou que é a letra B, pessoal. Vocês concordam com o Guilherme? Que eles são responsáveis pela existência de pessoas oportunistas? Negativo. Eles são associados a pensamentos ruins introduzidos a alguém. Esses ovos que ele se refere são nada mais do que pensamentos ruins e que dão ferroadas, por quê? Porque causam mal. Pessoas que vão lá, está cheio de varejeiros que injetam ovos que vão crescendo, virar fora, dando ferroadas. No caso, ele está querendo se referir a pessoas que vão lá e que ficam escaramunhando a tua cabeça com coisa ruim. Muito bem. Pessoal, deixa eu parar a gravação agora, porque senão o vídeo fica muito longo. Só um minuto.